Você está pensando demais e vivendo de menos. Essa é uma verdade dura, mas necessária. Quantas decisões você adiou só por medo de errar? Quantas vezes você ficou preso em hipóteses, projeções e cenários imaginários enquanto a vida real seguia em frente? Pensar é importante, mas pensar demais é uma armadilha. E o estoicismo é uma filosofia de ação. Epicteto ensinava que o essencial não é o que acontece, mas como você responde. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias como forma de alinhar razão com prática. E Sêneca nos lembrava que não é a falta de tempo que nos paralisa, é o desperdício dele. Se você continuar alimentando pensamentos circulares, dúvidas excessivas e medos que não se concretizam, está vivendo com o freio de mão puxado, e o preço disso é alto: frustração, estagnação, angústia. É por isso que hoje você vai conhecer 8 lições estoicas para destravar sua vida. Não são frases prontas. São princípios sólidos, testados pelo tempo, que podem te ajudar a sair da inércia, eliminar o excesso de ruminação, finalmente, tomar o controle da sua jornada. Mas antes, deixe aqui nos comentários a frase do dia: eu vou pensar menos e agir mais. Se essa frase fizer sentido para você, escreva com convicção. Declare seu compromisso com a ação. E se você valoriza conteúdo direto, sem enrolação, com base na filosofia estoica e voltado para o desenvolvimento pessoal, então curta esse vídeo e se inscreva no canal agora. Isso fortalece a nossa comunidade e te garante acesso a reflexões que realmente fazem diferença. Vamos em frente. É hora de agir. Você está esperando o quê? A resposta para essa pergunta é quase sempre vaga. Alguns dizem que precisam se preparar mais. Outros esperam se sentir mais confiantes. Alguns dizem que falta tempo. Outros alegam que não é o momento certo. Mas a verdade é uma só: a maioria das pessoas não age porque está esperando um sinal interno de prontidão. E esse sinal nunca vem, porque não existe. Essa é uma das armadilhas mais sutis da mente moderna: o culto à preparação infinita. Você lê mais um livro, assiste mais um vídeo, planeja mais um pouco, espera o ânimo, espera o medo passar, espera a mente acalmar. E enquanto isso, a vida segue, o tempo avança, as oportunidades passam. O que você não percebe é que o que te trava não é a falta de preparo. É o excesso de análise. O estoicismo nos mostra com clareza brutal que pensar demais é uma forma disfarçada de procrastinar. Sêneca foi direto: enquanto perdemos tempo em hesitações, a vida passa. Epicteto ensinava que a ação é o único campo onde o pensamento se prova útil. Marco Aurélio escreveu para si mesmo: você existe para agir, não para adiar. A preparação tem o seu lugar, mas o erro está em transformá-la em residência. Você não foi feito para morar no planejamento. Foi feito para se mover, experimentar, errar, ajustar e seguir. A ação é o campo de batalha onde o verdadeiro aprendizado acontece. E não há filosofia estoica sem prática direta. É ali, no terreno irregular da realidade, que a razão é testada, refinada e validada. Quando você entende isso, percebe que o primeiro passo nunca será confortável, e não deveria ser. A mente sempre vai tentar proteger você do incerto. Ela vai gerar dúvidas, hesitações e fantasmas lógicos que te convencem de que ainda não é hora. Mas você pode reverter isso com uma simples mudança: começar mesmo sem sentir que está pronto. Porque a prontidão não é uma sensação. É um estado que só chega depois que você já começou. Veja o caso de quem deseja começar a treinar. A maioria quer estar motivada antes de ir à academia. Quer comprar a melhor roupa, o melhor tênis, seguir a dieta perfeita e ter uma rotina impecável. Mas tudo isso é apenas um escudo contra o desconforto de agir com imperfeição. O treino de verdade começa no dia em que você vai mesmo sem vontade, mesmo sem estar no clima, mesmo com o corpo cansado. Porque ali você prova que domina a si mesmo, e não que espera ser dominado por uma emoção favorável. O mesmo vale para começar um projeto, iniciar um negócio, dar um passo importante na vida pessoal. Você nunca vai estar totalmente pronto. E isso é normal. Porque a maturidade vem com o impacto da prática, não com o excesso de preparação. O estoico sabe que o progresso é forjado na realidade, não na simulação. E essa filosofia não é apenas teórica. Ela se revela também em grandes histórias da humanidade. Existe uma lição poderosa que é a de Theodore Roosevelt, o homem na arena. Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, deixou uma das mensagens mais marcantes da história sobre esse tema. Em um famoso discurso conhecido como o Homem na Arena, ele declarou: não é o crítico que conta, não o homem que aponta como o homem forte tropeça ou onde o autor dos feitos poderia tê-los feito melhor.
O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está sujo de poeira, suor e sangue. Roosevelt sabia, por experiência própria, que quem espera estar pronto jamais entra na arena. Ele enfrentou doenças na infância, fracassos políticos, tragédias familiares. Nada disso o paralisou. Ele começou antes de estar pronto. Criou uma vida pública pautada pela ação firme, não por um planejamento perfeito. Errou, corrigiu, enfrentou resistências, mas se manteve ativo. E é isso que o estoicismo exige de nós, presença no campo de batalha da vida. Roosevelt era um leitor voraz dos clássicos greco-romanos, especialmente de Marco Aurélio. Em seus discursos, constantemente reforçava a importância da ação direta, da coragem diante do incerto, da disposição de lutar mesmo quando o cenário não parecia ideal. Ele entendia que a grandeza está em agir apesar das limitações, não por ausência delas. E o mesmo serve para você. Você está adiando aquele projeto por medo de falhar. Está postergando uma conversa importante esperando o clima ideal. Está dizendo a si mesmo que ainda não é o momento. Mas talvez o momento seja agora, justamente porque você se sente despreparado. A coragem estoica não nasce da ausência de dúvida. Ela nasce da decisão firme de agir mesmo com ela. E o resultado? Mesmo que você erre, terá aprendido. Mesmo que tropece, estará em movimento. E o movimento é sempre preferível à paralisia mental do perfeccionismo. Porque o progresso, mesmo torto, constrói. A inércia, mesmo racionalizada, corrói. Você já percebeu que muitos dos seus maiores avanços na vida aconteceram em momentos de impulso lúcido? Quando você simplesmente começou sem ter todas as garantias. Quando confiou no passo seguinte mesmo sem ver o caminho todo. Pois é. É disso que se trata essa lição. Começar antes da perfeição, antes da certeza, antes da segurança total. Começar com o que você tem, com quem você é, e aceitar que o aperfeiçoamento virá depois, ao longo da jornada. A própria filosofia estoica é construída em cima disso. Marco Aurélio escreveu seu diário não como um mestre absoluto, mas como alguém que estava em prática constante. Ele falava com dureza consigo mesmo. Lembrava todos os dias que poderia errar, se distrair, se perder. Mas mesmo assim ele escrevia. Mesmo assim ele agia. Mesmo assim ele assumia o dever que a vida exigia dele. Essa é a postura que você precisa adotar. Se você quer destravar sua vida, pare de esperar se sentir pronto. Isso nunca vai acontecer da forma como você imagina. Você não vai acordar num dia iluminado, com a mente limpa e o coração cheio de coragem, pronto para fazer tudo dar certo. Na realidade, você vai começar com dúvidas, com medo, com hesitações. Com hesitações, e ainda assim vai começar. Porque é isso que pessoas fortes fazem. Porque é isso que os estoicos nos ensinaram. Você pode rever essa lição todos os dias, mas nada vai mudar se ela não virar ação. E isso depende exclusivamente de você. Então, aqui está o seu primeiro desafio. Escolha algo que está sendo adiado há semanas, talvez meses. Pode ser pequeno. Pode ser simbólico. E dê o primeiro passo. Não espere o dia certo. Não espere a coragem perfeita. Apenas comece. Porque uma vida estoica começa com um gesto real, e continua com a disciplina da ação diária. O medo é vencido pelo movimento. O medo é natural. Mas a permanência no medo é uma escolha. Essa é uma das lições mais fortes que o estoicismo nos oferece. Você não controla a sensação inicial de receio, de incerteza, de desconforto diante do novo. Mas controla o que faz com ela. E o que você faz, ou deixa de fazer, define o tipo de vida que vai viver. O medo pode ser uma luz de alerta. Mas se você se ajoelha diante dele, ele se torna uma prisão. É por isso que o movimento é tão poderoso. Porque ele quebra a espiral da hesitação. O estoico não espera o medo passar para agir. Ele age para que o medo passe. E isso é um divisor de águas na mente de qualquer pessoa que busca força interior. Porque enquanto você estiver esperando não sentir medo, vai continuar no mesmo lugar. A coragem, como dizia Sêneca, não é ausência de medo. É o desprezo por ele. E esse desprezo não é arrogância, é movimento. É ação. Veja bem, quando você está com medo de falar em público, o que te trava não é o palco. É o que você imagina que pode acontecer. Quando você teme iniciar um novo projeto, o problema não é o projeto. É a cadeia de suposições negativas que você alimenta. Quando hesita em sair de uma situação ruim, o que te mantém ali não são as circunstâncias. É o medo do desconhecido. E todas essas formas de medo têm algo em comum, elas crescem quando você para. E diminuem quando você se move.
O movimento é o maior antídoto contra a paralisia emocional. Porque ele tira o foco do que pode dar errado e coloca sua energia no que você pode fazer. E esse deslocamento muda tudo. Porque enquanto você estiver parado, o medo ocupa todos os espaços. Mas no momento em que você dá um passo, ele começa a encolher. Porque você prova, com ação, que está disposto a atravessar o terreno do desconforto. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com o que não controlamos, mas sim com o que está sob nosso domínio. E o movimento sempre está. Você pode não controlar a opinião dos outros, o resultado final, o julgamento externo, mas pode controlar seu gesto inicial. Pode controlar seu ritmo. Pode escolher não ceder à inércia. E aqui entra uma distinção importante: movimento não é correria. Não é agir de forma desesperada, impulsiva, caótica. É ação com direção. É postura interna. É a decisão de não se deixar dominar por fantasmas mentais. O movimento pode ser pequeno: levantar da cama, dar um telefonema, escrever uma página, sair para caminhar, fazer o básico com excelência. Mas ele precisa acontecer. Porque sem ele, o medo vira hábito. Você já percebeu isso na prática? Quantas vezes você temeu uma situação por dias ou semanas, e quando finalmente enfrentou percebeu que era muito menor do que imaginava? Isso acontece porque o medo se alimenta de imaginação. E só é desmontado pela realidade. É no campo da experiência que ele se dissolve. Marco Aurélio escreveu: se é suportável, então suporte. Se não é, então o que te resta se não aceitá-lo? Isso parece frio à primeira vista. Mas na verdade é libertador. Ele está dizendo: você já está dentro do campo da vida. Já está sujeito a riscos, perdas, dificuldades. Então, por que recuar? Por que resistir ao inevitável? A aceitação do medo não é rendição. É apenas o reconhecimento de que ele não manda em você. E a melhor forma de provar isso é agindo com ele presente. Essa lição estoica pode ser aplicada em todas as áreas da sua vida. No trabalho, no amor, na saúde, nos projetos pessoais. Toda vez que você recua por medo, está fortalecendo uma versão mais fraca de si mesmo. Mas toda vez que avança apesar dele, está forjando uma nova identidade. Uma identidade ativa, corajosa, prática. E é essa identidade que te leva ao próximo nível. Vamos trazer isso para um exemplo mais concreto. Imagine alguém que tem pânico de ser rejeitado. Por isso, nunca se declara. Nunca tenta um novo relacionamento. Nunca se permite abrir. Ele acredita que está se protegendo. Mas na prática, está se condenando a uma vida de isolamento. O medo de rejeição o impede de viver. Agora imagine que essa mesma pessoa decide se declarar mesmo com medo. A resposta pode ser um não. Mas ela já venceu. Porque não é mais escrava do medo. Porque deu o passo. Porque viveu. O estoicismo não nos ensina a vencer sempre. Nos ensina a agir com dignidade, mesmo quando não temos garantias. E isso é mais poderoso do que qualquer vitória superficial. Porque o verdadeiro progresso é interior. É quando você percebe que pode ser maior do que seus medos. Que pode avançar mesmo tremendo. Que pode cair e levantar, e que isso te torna mais forte. Há uma imagem que gosto muito de usar: o medo é como um nevoeiro. Denso, opaco, sufocante. Mas se você anda em linha reta, um passo após o outro, logo descobre que era apenas névoa, e não concreto. E ao atravessar esse campo nebuloso, você ganha algo que nenhum livro pode te dar: confiança real. A confiança que nasce da ação. Os antigos sabiam disso. Os soldados romanos treinavam constantemente para agir mesmo com medo. Sabiam que a mente precisava ser treinada como os músculos. Que a coragem é construída com repetição. Não existe pessoa naturalmente corajosa. Existem pessoas que decidiram agir mesmo em ambientes adversos. E você pode ser uma delas. Portanto, comece a encarar o medo não como inimigo, mas como indicador. Se algo te causa medo, talvez ali esteja o seu próximo campo de crescimento. Porque onde existe medo, existe possibilidade de evolução. O medo aponta o caminho. Mas é o movimento que te leva até lá. Você quer destravar sua vida? Então pare de esperar o medo sumir. Ele não vai sumir. Mas você pode ficar maior do que ele. E isso começa com um gesto. Um pequeno avanço. Uma atitude contrária à paralisia. Porque a vida não espera. E você também não deve esperar. Lembre-se, não é o medo que te impede. É a sua decisão de não se mover. Você não precisa se comparar com ninguém. Nem seguir o ritmo de um mundo que valoriza a velocidade acima da profundidade.
O verdadeiro progresso não acontece quando você acelera desenfreadamente, mas quando você caminha com firmeza na direção certa, mesmo que em silêncio. Essa é a essência da desintoxicação estoica: reduzir o ruído para ouvir a própria alma. Reduzir o excesso para encontrar o essencial. E abandonar o que pesa, para finalmente carregar apenas o que fortalece. Você não precisa da aprovação dos outros. Precisa da sua. Precisa aprender a se respeitar em silêncio, a se levantar mesmo em dias difíceis, e a continuar mesmo quando ninguém está olhando. A mente que busca aplausos o tempo todo se torna frágil, pois depende da plateia. A mente que se fortalece no silêncio, porém, se torna inabalável. Porque aprendeu a confiar na própria integridade, não no reconhecimento alheio. E quanto mais você se fortalece internamente, mais você percebe que muitas das batalhas externas são apenas reflexos de conflitos mal resolvidos dentro de você. Não se trata de vencer o mundo. Trata-se de vencer a si mesmo. Por isso, todo o processo de desintoxicação mental começa com coragem. A coragem de olhar para si. De encarar suas falhas sem fugir. De assumir responsabilidade sem desculpas. De sair do papel de vítima e ocupar o lugar de protagonista. O estoico não se esconde atrás de reclamações. Ele transforma cada desafio em um treino para a alma. Cada crise em uma lição. E cada queda, em um degrau. Essa é a verdadeira força. A força da mente disciplinada, da vontade treinada, do espírito inquebrável. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas poucas querem mudar a mente. Querem resultados diferentes com pensamentos iguais. Querem paz, mas cultivam caos. Querem liberdade, mas alimentam vícios. O que você planta todos os dias na sua mente? Reflita com sinceridade. Você está alimentando pensamentos que fortalecem sua paz ou que perpetuam sua prisão? A mente é solo fértil. Ela vai fazer crescer tudo aquilo que você rega. O problema é que muitos estão regando medo, culpa, raiva, comparação, ressentimento. Você não se desintoxica apenas se afastando do que te faz mal. Você se desintoxica criando novos hábitos mentais, novas trilhas neurais, novos padrões de resposta. O estoico moderno treina sua mente como um guerreiro afia sua espada. Todos os dias. Mesmo nos dias bons, porque sabe que dias difíceis virão. E quando vierem, ele não será dominado. Ele estará preparado. Se você treina sua mente na paz, ela estará pronta para a guerra. Mas se você negligencia seu pensamento todos os dias, qualquer vento forte vai te derrubar. Fortalecer a mente não é opção. É necessidade. Por isso, hoje você precisa tomar uma decisão. Não amanhã. Não depois que tudo melhorar. Mas agora. A decisão de se tornar seu maior aliado, e não seu sabotador. De se levantar acima dos ruídos, dos medos, das distrações. Porque ninguém virá te resgatar da sua própria mente. Esse trabalho é seu. Essa responsabilidade é sua. E isso é libertador. Afinal, se o problema está dentro, a solução também está. Comece pequeno, mas comece. Crie silêncio. Crie rotina. Leia bons textos. Medite. Treine o corpo. Desafie seus pensamentos automáticos. Enfrente seus medos. Busque o autodomínio com disciplina. Lembre-se, tudo que você aceita sem questionar, molda sua mente. Não aceite ser prisioneiro de crenças que te enfraquecem. Não aceite repetir padrões herdados de pessoas que também estavam perdidas. Não aceite ser um reflexo do ambiente tóxico que te cerca. Você pode ser o ponto de ruptura. A mudança que quebra a corrente. O início de uma nova linhagem de homens mais conscientes, mais fortes, mais centrados. Essa transformação exige esforço. Mas o preço da transformação é menor do que o custo de continuar se sabotando. Você precisa entender que a mente não é seu inimigo. Ela é sua ferramenta. Mas só funciona bem quando é dirigida com clareza. Caso contrário, ela se torna um labirinto onde você se perde de si mesmo. E quanto mais você vive no automático, mais você se distancia do que realmente importa. A vida passa rápido demais para ser vivida no piloto automático. Por isso, pare agora. Respire. Observe seus pensamentos sem se identificar com eles. Escolha, com firmeza, quais ideias merecem espaço na sua mente e quais precisam ser descartadas. A desintoxicação mental estoica é isso, uma limpeza consciente do que te impede de florescer. Um corte necessário nos excessos que te enfraquecem. Um resgate da sua verdadeira essência, que sempre esteve aí, por trás de todas as camadas impostas pela sociedade. Chega de carregar o mundo nas costas. Chega de repetir os mesmos ciclos.
Chega de justificar uma vida medíocre com desculpas sofisticadas. Você pode recomeçar. Você pode se reconstruir. Você pode silenciar o caos externo com a firmeza de um espírito treinado. Mas precisa escolher. Precisa agir. Precisa se comprometer. E que esse compromisso comece hoje. Agora. Não com pressa, mas com presença. Não com medo, mas com coragem. Não com culpa, mas com responsabilidade. Porque o verdadeiro estoico não busca o controle do mundo. Ele busca o domínio de si mesmo. E nisso, ele se torna livre. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está precisando reencontrar o caminho de volta para si mesmo. E se quiser continuar nessa jornada de fortalecimento mental e estoicismo aplicado à vida real, inscreva-se aqui no canal Viking Estoico. Aqui é o lugar onde homens se libertam do caos e treinam sua mente como guerreiros. Até o próximo vídeo. Força e honra.